Olá pessoal, seguindo aqui ao processo de compras de bens imóveis, hoje eu vou tratar sobre documentos necessários, em uma transação imobiliária. Primeiro, falar aqui sobre os documentos necessários do imóvel. Primeiro passo é necessário a matrícula, a certidão de matrícula atualizada com negativa de ônus, Ou seja, nessa matrícula não pode constar nenhuma pendência. Vamos supor que esse imóvel foi financiado, o proprietário já deve ter recebido essa carta de quitação e ter averbado junto ao cartório de registro de imóveis. Ou se, por exemplo, ele fez um empréstimo bancário e deu esse imóvel como garantia, também é necessário que já tenha feito essa quitação e tenha averbado essa carta de quitação junto ao cartório de registro de imóveis. Partindo do princípio que a certidão de matrícula está em ordem com negativa de ônus, também é necessário outras buscas, junto à prefeitura, retirar uma certidão negativa de débito para verificar se esse imóvel não tem débito de IPTU, até porque se não sair se tiver débito não sairá essa certidão. Se for um imóvel foreiro, é necessário também uma certidão da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, para verificar se esse imóvel também não tem débito junto a esse órgão. E se fosse tratar de um imóvel de condomínio, também é necessário uma declaração assinada pelo síndico com firma reconhecida e uma cópia autenticada da ata que elegeu o síndico responsável pela assinatura. E se for um imóvel pronto, por exemplo, como casa, apartamento, sala comerciais, também é necessário as contas de consumo, as 3 últimas contas pagas. É claro que se é um terreno, já não tem essas contas, mas se é um imóvel pronto, também se faz necessário para que demonstre que esse imóvel não tem nenhum débito e que pode ser negociado. Estando tudo em ordem, o imóvel, seguimos para os proprietários, ou o proprietário que está vendendo esse imóvel. É necessário documentos pessoais, como RG, CPF, cópia autenticada desse documento, certidão de estado civil atualizada, se é solteiro, certidão de nascimento atualizada, se é casado, certidão de casamento atualizada, se exige aí pelo menos de 90 dias, porque nessa certidão se pode dizer casado e é preciso provar que realmente que continua casado, então por isso que se faz necessário essa certidão esteja atualizada, comprovando o endereço, você saber que normalmente não necessariamente não mora no imóvel que está vendendo, e se caso venha a acontecer de um processo judicial, você precisa saber onde as pessoas moram, então por isso que é necessário esse comprovante de endereço. Ok, documentos pessoais, aí partimos para a questão das certidões que comprovem que esse proprietário está em dia com a sociedade e junto aos credores, Como assim? É que o Código Civil 158 e 159 ele diz que será nulo qualquer contrato que seja de doação ou de venda, de bens imóveis que esse vendedor esteja insolvente, Como assim? Se caso existir dívida,
superior, equivalente ou superior aos bens desse vendedor. Então, assim, o código diz que se essa insolvência for notória, né, ou seja, for de conhecimento de todos, né, por exemplo, é um vendedor conhecido que sai na televisão, né, quer dizer, é notória, todo mundo sabe, mas ele diz também que ou se houver motivo para ser conhecido, quer dizer, e as certidões, exatamente, elas são públicas, então a lei protege exatamente por isso, porque não basta ser notória na mídia do conhecimento de todos, ser uma pessoa conhecida. Há motivo para ser conhecida de todos, porque as certidões são públicas, qualquer pessoa tem acesso. Então, se qualquer pessoa que tenha processo e eu tenho os documentos, né, RG, CPF, algumas precisam do nome do pai e da mãe, quer dizer, eu estou com o documento desse vendedor, eu tenho como saber se esse vendedor realmente ele está insolvente ou não. Então, assim, é por isso que se faz necessário as certidões, para que comprove que esse é um vendedor que está em dia com a sociedade. E o comprador precisa demonstrar que ele é um comprador de boa fé, né? Como que ele vai comprovar que ele é um comprador de boa fé? Ele tirando todas essas certidões. Que certidões são essas? Certidão, eu vou citar algumas, mas assim, eu vou deixar, você pode entrar no meu site, por exemplo, que é www.rrodriguescorretor.com.br. Lá, em informações úteis, no menu superior, informações úteis, lá você encontra todas as certidões necessárias numa transação imobiliária. Mas entre elas eu vou citar aqui certidão de ações trabalhistas, CNDT, que é certidão negativa de débitos trabalhistas, que são diferentes, uma é do âmbito estadual, outra é do federal. Quando uma dívida já foi, um processo já foi consumado e aí já está devendo, outra é de um processo que ainda está em andamento. Então, assim, certidão de cartórios de protesto, que, por exemplo, se você está em São Paulo, capital, por exemplo, são 10 cartórios, se faz necessário 10 certidões. Se você numa cidade que tem apenas um cartório de protesto, apenas uma certidão. Certidões de ações criminais, ações cíveis, né? Certidão de dívida ativa da União, por exemplo, se você não declara imposto de renda, essa certidão não sai. Então, assim, todas essas certidões se faz necessária do vendedor, justamente para que você, comprador, demonstre que você é um comprador de boa fé. Por que eu tenho que demonstrar que eu sou um comprador de boa fé? Justamente por causa do Código Civil 158 e 159, que diz que qualquer transação, né, que esse vendedor esteja insolvente, né, que seja notória ou houver motivo para ser de conhecimento, ele será nulo. Então, se você compra e não toma esses cuidados, e caso venha acontecer alguma ação sobre o vendedor e venha recair sobre o bem imóvel que você adquiriu e você não tirou essas certidões, você pode perder o imóvel, esse contrato será nulo. Então, mas assim, aí você me pergunta, mas eu tinha boa fé. Tá, mas você não tomou as ações, porque o juiz ele não vai pesquisar da sua vida se você é uma pessoa de boa fé ou não. O que ele vai te perguntar é sobre as ações que você tomou com relação às certidões. Aí falar, mas tem uma lei que diz quais são as certidões? Não. Na verdade, a lei não diz quais as certidões que você tem que ter. Normalmente, são as certidões típicas de transações imobiliárias, que são essas, né? Que eu vou deixar no meu site. Galera, já está no meu site, que você pode acessar lá e verificar todas as certidões que são necessárias. Vai falar assim, tá, mas por que eu
mesmo comprando, pagando, registrando, corre esse risco? Pelo seguinte, caso isso venha acontecer num processo judicial, o juiz vai entender o seguinte: vamos imaginar que você não tirou essas certidões nenhum, não tomou esses cuidados. Ele pode entender que esse vendedor ele cometeu fraude aos credores, né? Ele, por exemplo, está vendendo para você, ele simulou uma venda para você e você juntamente com ele combinaram, vamos simular essa venda, você não pode vender porque você está insolvente, né? E nós simulamos essa venda, eu faço como que comprei o seu imóvel e eu vendo na sequência porque meu nome está limpo. Então, o juiz interpreta exatamente dessa forma, né? Você não tomou esse cuidado porque vocês estavam juntos nessa, onde você queria revender o imóvel e não tirou as certidões porque não fazia necessário, porque ele já tinha te falado que ele estava insolvente e vocês fizeram essa combinação para você, na hora de vender, parecer realmente, né? No caso você está com o seu nome tudo em ordem, vende o imóvel e repassa o dinheiro para ele e ele te paga alguma coisa por isso, né? E se for uma doação, a mesma coisa. Vamos supor que um parente seu está insolvente e fala: vou te doar o meu imóvel, né? E depois você vende e me dá o dinheiro. Então, a justiça entende exatamente as coisas. Você não tirou as certidões porque você sabia que ele estava e tentou aí fazer, né, pular esse caminho para fazer uma venda parecer legal, tá? Então é por isso que é necessário. É a mesma coisa, se você corretor está fazendo uma transação de um imóvel que o proprietário comprou, né, esse proprietário que está vendendo comprou há menos de 2 anos ou recebeu em doação há menos de 2 anos, é necessário que você tire do vendedor e do outro vendedor que vendeu para esse vendedor que você está comprando. Se tiver menos de 2 anos essa transação, elas pode ser caracterizar aí também uma fraude. Por isso que se faz necessário, no mercado se pratica quando tem menos de 2 anos, pode ser demais? Pode ser demais. Tem menos de 5 anos, por exemplo, vou tirar também do outro vendedor que vendeu para esse vendedor que eu estou comprando, porque está caracterizando aí alguma coisa estranha. Por quê? Porque que comprou um imóvel, um bem, né, que custa, geralmente pessoas compram um imóvel uma vez, comprou menos de 2 anos, por exemplo, e já está vendendo, né? Então pode sim caracterizar aí uma fraude. Por isso que se faz necessário você tire também essas mesmas certidões, né, desses dois, do vendedor que está te vendendo e do que vendeu para esse que está te vendendo, tá? Então, assim, é muito cuidado nessa hora, porque um bem imóvel, como eu já falei em outros vídeos, né, é a compra da sua vida. Você fez uma economia aí de uma vida toda, e se você vai fazer um financiamento, provavelmente praticamente uma vida toda para comprar um bem dessa natureza. Então é necessário que você tome todos esses cuidados para que você não tenha nenhuma dor de cabeça. Assim, tem um custo, é demorado, pode ser, é burocrático, eu diria para você. Só que todas essas certidões, elas são públicas e são muito fáceis de tirar, né? A maioria você tira online, né? E assim, você corretor, dê esse auxílio para o seu cliente. Normalmente, quem que é a obrigação dessas certidões, toda essa documentação, montar esse dossiê? Olha, financeiramente é do vendedor. O vendedor tem que provar que ele está apto a vender.
Mas você, corretor que está fazendo essa intermediação, é importante que você dê esse auxílio. Por exemplo, você coloque no contrato que você cobra X para poder custear essas certidões que são pagas, como a de cartório, a certidão de matrícula, né? Essas são pagas. Caso venha ter algum apontamento, se faz necessário certidões de objeto e pé, para saber que pé que está esse processo, né? Se caso venha acontecer. E se, por exemplo, esse proprietário que está vendendo um imóvel de 500 mil, vou fazer aqui uma simulação, só para ficar mais claro, está te vendendo um imóvel de 500 mil e ele constatou uma dívida lá de 600 mil reais, né? Aí você fala, não posso intermediar essa venda, você corretor ou você que está comprando fala, não posso. Não é bem assim. Primeiro verifique com ele, esse é o único bem que você tem? Pode ser que ele tenha outro imóvel. Se de repente ele tem um imóvel lá de 1 milhão, né? O que você não pode é deixar ele insolvente, né? Deixar ele sem nada para oferecer para os credores. Mas se ele está te vendendo um imóvel de 500 mil e ele tem outro imóvel de 1 milhão, a dívida dele é de 600 mil, ele tem ainda patrimônio suficiente para honrar com os compromissos. Então o que você tem que fazer é pedir uma certidão atualizada também desse outro imóvel e anexar a esses documentos. Aí você tem prova de que você tomou todos os cuidados. Esses documentos têm que ser guardados aí pelo menos por 5 anos, né? Todas essas certidões e esse dossiê de documentos que comprova, né, a sua boa-fé. Você tem que demonstrar que você é um comprador de boa-fé, porque é assim que o juiz vai analisar se caso venha haver algum processo, né? Ele vai se basear em documentos, ele vai te perguntar quais foram as medidas que você tomou para demonstrar que você é um comprador de boa-fé. Então, inclusive, na escritura pública, se faz necessário que seja colocado que você solicitou todas essas certidões. Normalmente, tem cartório que tem a escritura lá já pronta, que coloca lá que foi dispensado a apresentação de certidões. Não permita isso. Mesmo que você tirou as certidões, não basta só tirar e não ter prova que foi tirado. Então é necessário constar na matrícula que foi apresentada todas as certidões, né, na hora da lavratura da escritura. E você, se você é corretor, também ou você mantenha uma cópia dessas certidões ou faça, né, uma declaração que você entregou para o comprador, seu cliente comprador, todas as certidões e peça que ele assine e que conste lá que você orientou para que ele guarde essas certidões por pelo menos 5 anos aí, para garantir que a compra dele seja totalmente segura e ele não venha ter nenhum problema. E você, corretor, durma tranquilo, que você fez o seu trabalho da melhor forma possível, né? E você, comprador, se você tomar esses cuidados, também você não precisará ter nenhuma preocupação, porque todos os cuidados foi tomado e a justiça sempre, né, vai dar razão realmente a quem tem e aquele que é o comprador de boa fé, que é assim que a lei determina, tá bom? Então, fica aí a dica, né, com relação a documentos e certidões. E se quiser saber mais, é só acessar meu site www.rrodriguescorretor.com.br. No menu superior está lá documentos úteis, você verá todas as certidões necessárias em uma transação imobiliária, tá? Então fica a dica e até o próximo vídeo.